Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e esse vídeo é o meu book haul do mês de maio. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi em livros e algumas trocas que eu fiz no sebo também agora no mês de maio. Vamos lá? Eu vou começar mostrando os livros que eu recebi das editoras parceiras. O último livro que eu recebi, acho que ontem, se eu não me engano, é da editora Planeta, Profissão Repórter, 10 anos. É um livro que tem o Caco Barcelos na capa. Esse livro foi feito para comemorar os 10 anos do programa Profissão Repórter, que é apresentado pelo Caco Barcelos, que passa na Rede Globo. E aqui dentro tem histórias sobre os bastidores das investigações, as reportagens, algumas curiosidades, assim. Eu dei uma olhada por cima, uma folhada rápida, e eu imaginei que fosse ter algumas fotos, eu queria que tivesse, mas não tem nenhuma ilustração. Então, mas eu creio que é um livro muito interessante de ler, que vai ser uma leitura muito gostosa. E assim que eu ler, eu posto a resenha para vocês lá no blog ou aqui no canal. E recebi da Editora Arqueiro 2 livros esse mês. O primeiro livro foi O Quarto Dia, da autora Sarah Lotz. Esse livro é da mesma autora do livro Os Três, que foi um dos livros que eu mais detestei na vida. Ele até entrou pro vídeo de livros que eu detestei, livros que eu não gostei, eu abandonei a leitura. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos cards em cima. E eu comecei a ler esse livro, eu tô na página 52. E a leitura tá bem agradável, tá? Já, só pelo começo da leitura eu já sei que tá diferente do início do primeiro livro, que era muito confuso e bagunçado. Esse aqui tá uma leitura bem mais linear, mais agradável. Eu espero muito gostar desse livro, eu quis dar uma segunda chance para ela de propósito e eu tenho fé que eu vou gostar desse livro. Assim que eu terminar de ler, vai ter resenha pra você. A História de Nós Dois é um romance lindo, lindo, lindo da autora Dani Atkins. Eu já fiz vídeo sobre esse livro, tá rolando o sorteio dele, não deixe de participar, gente, é muito linda essa história, vale muito a pena conferir. Eu vou deixar o link aqui nos cards aqui em cima também e aqui no box de informações para vocês não perderem esse sorteio. Agora eu vou mostrar os livros que eu troquei no sebo. Aqui na cidade que eu moro, em Maringá, tem um sebo, um dos sebos que eu fui, chama o Sebo Multimania, e eu consegui umas trocas bem legais. A cada dois eu trocava tipo 2 livros por um. Então eu levei alguns livros que eu li e não gostei, que eu com certeza não leria novamente, ou alguns livros que não me atraíam, não eram o meu gênero, assim, e eu acabei trocando porque eu sabia que não ia ler. Então não tem por que fazer volume aqui na estante só pra dizer que tem. Então eu tô trocando por livros que realmente eu quero ler e eu vou ler. Criança 44 é o primeiro livro, do autor Tom Robb-Smith. Esse autor é o mesmo do livro A Fazenda, que eu fiz resenha, tem um vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês. É um livro muito bom, eu gostei muito da Fazenda. E esse livro é muito famoso também, ele até se transformou num filme. Putz, agora eu não vou lembrar o nome do filme. Só que o filme não se chama Criança 44, é um filme com aquele ator do Mad Max, Tom Hardy, aquele feioso Tom Hardy. E eu vou procurar e vou deixar aqui na edição pra vocês o nome do filme. Eu tô na página 178 e tô gostando bastante da história. Ele conta a história se passa na União Soviética, em meados de 1940, mais ou menos. E quando um soldado, ele é um soldado de grande importância dentro da polícia aqui da União Soviética, vai focar a história na vida desse soldado. Então o filhinho de um conhecido, um amigo de trabalho dele é morto nos trilhos do trem. A família dessa criança tem certeza que foi um assassinato, que não foi um acidente. Mas a polícia toda tenta abafar o caso, porque naquela época o Stalin era muito querido, é muito bonzinho, ele é muito amigo das crianças, então ele não admitia que houvessem assassinatos no país dele. Então, o soldado, o Liev, então ele fica assim, ele fica tentando descobrir se é verdade mesmo, se essa criança foi mesmo assassinada ou se foi um acidente. Eu sei que outras crianças vão começar a aparecer mortas, eu não cheguei nessa parte ainda, eu só vi no trailer do filme e eu sei que a história é assim, mas eu tô gostando bastante desse livro. Vai ter resenha aqui no canal também, com certeza. Outra troquinha que eu fiz foi O Homem que Venceu Auschwitz, do autor Denis Eve e Rob Brumby. Esse livro é da editora Nova Fronteira. Ele vai contar a história de... Eu adoro livros de guerra, livros que se passam em Auschwitz. Todos os que eu li até agora eu gostei muito, me emocionaram muito. E esse vai contar a história de um soldado britânico que ele trabalhava num campo de concentração perto de Auschwitz. E um campo de prisioneiros, assim.
E ele ficou sabendo dos horrores que aconteciam dentro de Auschwitz, das barbáries que eram cometidas lá dentro, e ele ficou muito curioso com aquilo. Então ele deu um jeito de se infiltrar, ó, imagina a loucura, ele deu um jeito de se infiltrar dentro de Auschwitz e passando por um dos listrados, que é como eles chamavam. E ele se passou por prisioneiro, por um judeu, para ver com os próprios olhos o que acontecia dentro desse campo de concentração. A história parece ser muito boa, eu estou muito curiosa para ler, muito mesmo. E tem algumas ilustrações aqui dentro. Essa leitura acho que vai ser uma das minhas próximas leituras agora no mês de junho. Tem várias fotos, depois eu mostro direitinho para vocês no vídeo de resenha, ok? Mais uma troquinha do autor Mário Vargas Llosa, acho que é assim que se pronuncia, um autor peruano. Ele é Prêmio Nobel de Literatura. Eu nunca li esse autor, já ouvi falar bastante bem dele. E eu fiquei curiosa, porque esse livro, Travessuras de Menina Má, é um livro bastante famoso, bem conhecido. E assim, é meio controverso, uns gostam, outros não, mas eu tenho que ler com os meus próprios olhos para poder dar a minha opinião, né, claro. Então, esse livro vai contar a história do Ricardo e da Lili, que é um casal que vive se encontrando e se desencontrando, e eles, durante a história vai se passar... Durante a história eles vão se encontrar em Paris, em Londres, Tóquio, eles vão se encontrar em vários países, em várias épocas em várias épocas diferentes da vida. Então eu fiquei bem curiosa para ler o Travessuras da Menina Má. Mais uma troquinha, essa aqui tá até com o preço atrás, R$15. É daquela coleção Clássicos da Abril. Eu acho linda essa coleção, uma pena que não tem todos lá. Eu vou tentar, quando eu voltar lá, tentar ir comprando aos poucos para me ver se eu consigo, pelo menos os que me interessam dessa coleção, que ela é linda, ela é tipo um tecido aqui na frente. Uma pena que eu perdi, eu não comprei nenhum desses livros quando eles tinham na banca. Esse é o Cândido, do Voltaire, Cândido ou Otimismo. Eu li esse livro há muito tempo, na época de escola, que eu devia estar no primeiro, segundo colegial na época, né? Agora nem é assim que se chama mais. E ele vai contar a história do Cândido, um menino muito ingênuo, muito bonzinho, que tudo pra ele tá bom, um menino conformado, ele é super otimista. E ele mora num castelo e ele não lembra o porquê, ele acaba sendo expulso desse castelo. E só começam a acontecer tragédias na vida dele. Só que pra ele tá tudo bem, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem de novo. Então essa vai ser a história do Cândido, ele é muito otimista. E eu me lembro que é uma história muito engraçada. E eu tô louca pra ler de novo, pra relembrar a história dessa... Esse livro é considerado um clássico da literatura mundial, do Voltaire. Então assim que eu ler, eu vou postar aqui no canal pra vocês também, dizendo o que eu achei de novo dessa história. O último livro que eu troquei é um livro, tipo livro de coleções, assim mesmo. Não sei nem de qual coleção que é essa aqui. Nova Cultural. É um livro do Scott Fitzgerald, Suave é a Noite. Desde que eu li O Grande Gatsby, eu fiquei apaixonada pelo livro, pelo autor. Eu sempre tive vontade de ler mais Fitzgerald depois que eu li O Grande Gatsby. Então, assim que eu achei esse livro, ele está muito conservado, as páginas bem branquinhas, se vocês conseguem ver aí. Então, ele está ótimo, assim, então eu não pensei duas vezes. Eu peguei Suave é a Noite para ler. Ele vai contar a história de um psiquiatra que casa com uma paciente. E a história vai girar em torno da vida familiar deles, do casamento deles, que parece que é meio de fachada, um casamento meio de aparências, algo assim. Eu não entendi direito pela sinopse, mas eu vou ler e depois contar pra vocês também. Então, todos esses livros que eu troquei no sebo, eles são muito conservados. Esses aqui são amarelinhos porque eles são páginas amarelas mesmo. E esses também, porque eu tenho rinite, eu não poderia pegar um livro antigo, esses livros velhos assim, de jeito nenhum não poderia. Então os livros são muito bem conservados, e se você é daqui de Maringá, eu super indico o sebo Multimania. Aqui foram 8 livros com os recebidos e as trocas do sebo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber todas as atualizações direto no seu YouTube. E é isso, beijos e até o próximo vídeo.